3, 2, 1, ao vivo. Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Estou de volta com a Juliana Faber. Vou chamar ela de Júlia, porque eu sou um pouco ousado. E a gente gravou um tempo atrás um podcast muito legal sobre o livro Somos Água. A Júlia disse que é um livro infanto-juvenil para adultos. Usa uma linguagem poética muito linda e busca conectar a gente com aquelas memórias mais antigas, né? Brincando nas poças d'água, o rio da fazenda, o açude. E somos 70% água e nada mais certo, nada mais harmônico do que encontrar pessoas como a Júlia, que tem a água como a causa. Estão aí educando a gente agora sobre as questões da água, né? Os produtos de limpeza, os cosméticos, o saneamento básico. Júlia, eu acho que eu nem tenho mais como apresentar você, porque é um trabalho tão importante que eu fico assim, realmente comovido. A água, para mim, é uma coisa, eu tenho muitas memórias com água, assim, é meio forte. Muito obrigado pela paciência. Vamos lá? Bora! Júlia, conta pra gente, então, vamos resgatar um pouquinho. A gente fez um podcast um tempo atrás, o livro estava pronto e a gente fez a gente ajudou você numa divulgação da campanha de captação, né? Exato. O que aconteceu de lá para cá? Então, muitas águas se moveram, né? Nesse instante, o livro está impresso já, ele está nessa fase de estar sendo enviado pelo correio para as pessoas, está vindo de transportador aqui para a Bahia, né? E foi um processo muito incrível, assim, muito incrível de trabalho em rede mesmo, porque a campanha engajou mais de 500 pessoas, né? A gente chegou na quinta meta da campanha, né? A gente conseguiu imprimir 3.000 livros, sendo que 500 deles vão ser distribuídos para espaços educacionais, né? Então agora a gente está muito vendo como vai distribuir esses livros também, mas acabou, né, dentro do histórico da editora da Bambual, que me ajudou nessa campanha, que foi uma peça assim chave também, acabou sendo a campanha de maior sucesso, assim, né? Então eu fiquei muito, muito feliz, assim, e percebi assim o quão válido, o quão foi, continua sendo significativo para mim perceber o quanto o trabalho em rede é uma potência, né? Porque eu sei o quanto de energia eu coloquei nisso, porque estava muito claro para mim que isso tinha a ver com o meu propósito, tinha a ver realmente com espalhar esse amor e esse cuidado com a água para o mundo, mas de fato eu não imaginei que tantas pessoas se engajassem, né? O quanto a minha rede de amigos me apoiou, o quanto surgiram pessoas que eu não conhecia e que super, né, se dedicaram à campanha também e entraram no movimento. Então foi um processo muito bonito, assim, né? Foi muito entusiasmante, foi muito satisfatório, assim, perceber que sim, né, que esse sucesso foi um indicador de que esse é o caminho mesmo, né? O transbordar esse cuidado para o mundo mesmo, né? Então estou nessa missão agora. Depois da campanha tiveram alguns desafios, assim, a água deu uma estagnada, né? Porque até ir para a gráfica, depois ter todo, né, a questão de distribuição e tudo, então acabou enrolando um pouco, tanto que a campanha terminou em agosto, só agora a gente está começando a distribuir, mas agora as águas estão subindo de novo. E agora aquele friozinho na barriga, assim, de segurar o livro impresso, assim, né? Cheirar, folhear. Pois ele tá... Eu já recebi o modelo, né? Já tô com ele impresso há algum tempo, né? Mas ele já chegou na casa dos meus amigos em São Paulo, já chegou na editora e não chegou ainda. Então, tá para chegar 1.700 livros aqui, né? Então, alguns eu vou distribuir, alguns vão, né, para os lançamentos, né? Então, com certeza tá esse friozinho. Até porque dentro desse movimento, né, uma das coisas que eu tinha decidido é que eu iria sair um tempo considerável aqui do local onde eu vivo,
para me dedicar a esses lançamentos, né? Para realmente levar esse livro, né? E que o livro é só uma ferramenta, é só um símbolo para movimentar esse cuidado com a água, né? Então eu vou sair Vamos, 3 meses daqui. vamos, E vamos isso tá. falar, vamos conversar um pouquinho sobre essa turnê aí, mas primeiro deixa eu voltar um pouco. Você fala um lance muito interessante. Você fala que é um livro infanto-juvenil para adultos, né? E aí acredito que dentro da turnê você vai fazer um trabalho que não é só o livro, mas os assuntos que são abordados no livro também, né? Dá uma contextualizada para a gente, por favor, nesse livro Infanto-Juvenil para Adulto. Então, o livro ele tem uma linguagem bem poética, mas muito real, assim, da conexão, né, de nós enquanto água que somos, né, enquanto seres com mais de 70% de água, vivendo num planeta que é pura água também, né? Mas o que acontece de fato é que a gente foi perdendo a sensibilidade para perceber a importância da água na nossa vida. É muito cômodo, né? A gente liga uma torneira, mas muito poucas pessoas sabem de onde vem essa água e para onde vai depois. A gente deixou de se perceber enquanto natureza e se perceber partes desse grande ciclo, né? Então, assim, o livro ele trata primordialmente de resgatar essa sensibilidade, né? E ilustrações, palavras sensibilizadoras são a essência desse livro, né? Uhum. E o que ele faz é nos conectar tanto com as nossas águas interiores, né? Desde a nossa gestação, a como a gente viveu com a água na infância, o quanto ela é importante no dia a dia, e também olhando para esse micro dentro do macro que somos, né? Se a gente olha para o nosso sistema circulatório, a gente é uma grande bacia hidrográfica, né? Se a gente percebe o nosso suor vai virar nuvem um dia, né? Então, como que é essa percepção do micro dentro desse macro? Né? Mas mais do que isso, o que nos torna até a questão também do sistema circulatório, assim, do padrão dendrítico, né? Que é o mesmo padrão das bacias também. É a mesma coisa, né? Exato. Né? É isso, todos os padrões que estão no nosso corpo, eles são perceptíveis no planeta e no universo como um todo. Né? E Então, você a traz, grande desculpa, você fala. traz informações assim, apesar nem apesar assim a palavra, mas usando uma linguagem poética, você traz as informações assim de sensibilização com dados, vamos dizer assim, mais estatísticos, científicos do problema com a água, do saneamento. Sim, ele não é o foco central, né? Mas tem dados, sim, né? Mas assim, uma grande pegada do livro é isso, assim, tipo, é tocar as pessoas para que a gente possa fazer o trabalho além. Né? Então, tipo, porque é muito difícil a gente estar sensível para cuidar das águas fora, né? Cuidar dos nossos rios, das nossas nascentes e dos mananciais em geral, se a gente não tiver o mínimo de sensibilidade para as nossas águas interiores, né? Se a gente não se perceber enquanto natureza, se a gente não se perceber como parte desse grande ciclo. E a partir dessa sensibilização, sim, que eu posso me aprofundar, né? Então, dentro da questão dos lançamentos, né, eu tô além da proposta fazer uma turnê, mas também eu escrevi propostas para levar o livro para escolas, né, e fazer vivências com o livro, de levar o livro para empresas, né, com palestras e com vivências também, para tocar os mais diversos públicos, assim, né, porque é um tema que toca todos os seres, né. E eu acho, Júlio, que tem uma coisa muito importante nesse trabalho, porque assim, a gente já vem há 2 anos aí no Brasil um exemplo muito claro, né? Assim, acho que até nível internacional também, de que as informações, os dados puros e simples, assim, né? Discutir com dados e trocar dados, enfim, compartilhar dados com as pessoas, muitas vezes não tem o efeito que a gente esperaria que tivesse de convencimento. Aliás, não é nem de convencimento, é de gerar mudança, né? E eu acho que a arte, de um modo geral, né, a música, a poesia, a literatura, tem essa capacidade que você está colocando aí, que eu acho que ela é muito importante, que é assim, sensibiliza primeiro
e aquilo abre uma porta, abre uma janela, né? Às vezes escancara um portal. E a partir daquilo ali a pessoa está mais, vamos dizer assim, suscetível, né, a absorver não só o conteúdo, mas a importância dele, né? Eu venho do movimento ecológico, né? E o que eu percebi durante a minha vida, assim, enfim, que os movimentos, tanto ecológico quanto social, ele vem de um local muito de um ativismo muito bélico, de alguma forma, né? Porque a gente está sempre brigando contra algo e contra alguém, né? E há pouco tempo eu percebi a importância desse ativismo mais amoroso, e não menos importante, né? Que é, beleza, eu tenho uma grande questão, eu tenho uma grande problemática, mas eu me proponho a encontrar soluções para isso, soluções positivas, né? Do tipo, pô, não adianta eu falar que a Monsanto é ruim se eu continuo comendo comida envenenada, né? Algo desse tipo, assim, né? Claro, eu tô sendo um pouco cruel, assim, mas do tipo, eu tenho um dos meus professores de permacultura, ele falava que as palavras até convencem, né? Mas os exemplos arrastam, né? Então, assim, como que eu posso gerar práticas que realmente sensibilizem as pessoas, né? Para mim, a água é isso também, né? Beleza, eu posso trazer N dados de como a água está poluída no Brasil e no mundo, do quanto os cosméticos, os produtos de limpeza estão acabando com a água, e realmente é muito importante. Tem pessoas que só se sensibilizam por isso, né? Mas se eu não conseguir trazer algo que diga, uau, tem possibilidade de ser diferente, né? Eu posso fazer a diferença, eu vou continuar só nas palavras, sabe? Enfim, tem duas pessoas assim que me vêm em mente assim nessa questão, né? Uma é um professor daqui da Austrália, ele é inglês, mora aqui, ele chama Stuart Hill, e ele tem um trabalho muito interessante sobre mudança, né? Como que a gente pode promover mudança na direção da agricultura regenerativa. Ele escreveu alguns livros sobre sociologia ecológica, as coisas até os pioneiros da permacultura na Austrália, e tem algumas publicações. Mas ele tem um lance muito interessante que ele fala, que bate muito com o que você faz, assim, e que eu admiro muito, que é o seguinte: ele fala assim, não existe escala. Tudo é muito importante, desde uma escala muito pequena. E a narrativa que diz para gente que as coisas só importam numa escala muito grande, ela já é uma narrativa de dominação que é para a gente não sair do lugar. Então, eu às vezes converso e falo assim, não, a gente precisa expressar a plenitude do nosso ser. Se ela for cuidar de um tipo específico de planta, então você se dedica a isso, que a coisa vai fluir para isso. No seu caso é a água, acho que no meu caso tem um pouco essa pegada da comunicação, da educação e tal. E aí, uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que tem o cara do Transition Towns, né, o Rob Hopkins, não sei o nome dele agora, que ele fala um negócio interessante, que ele fala assim, a gente precisa ter narrativas positivas dessa transição, porque até agora a gente só tem estratégias de estarrecer com dados que são cataclísmicos, né? São sempre esses dados assim horríveis, projeções horríveis, e etc, etc. E a gente, essa coisa do futuro Mad Max, assim, né? E ele lembra que é importante, tipo assim, olha, a gente precisa saber contar uma história diferente, por exemplo, de um futuro com escassez energética, ou então até usar outro nome, um futuro onde a gente não tem um subsídio de combustível fóssil, mas onde a gente tem uma vida com muita qualidade de vida. E eu acho que é um pouco disso assim que o livro traz, né? É essa conexão pela memória afetiva, emotiva, assim, né? Exato. E uma coisa que, enfim, que a água me lembra muito esse poder da união, né? Para mim tem, né, uma frase que, vamos lá, que norteou bastante a minha vida e que eu pude comprovar nesses quase 9 anos vivendo numa comunidade intencional. É uma frase de uma ecologista norte-americana chamada Margaret Mead, que ela fala que nunca duvide
da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. Na verdade, isso é a única forma para que isso possa acontecer, né? E eu percebi assim. Eu adoro essa frase dela. E ela é uma socióloga muito, muito poderosa, assim, e é essa coisa, Júlia, que você traz assim também, né? É do poder dentro da sutileza. É isso. Aqui a gente está numa comunidade onde que o core grupo são cerca de 30 pessoas, né? E depois tem um monte de colaboradores, né? Mas para mim o grande aprendizado nesses quase 9 anos de comunidade é que quando a gente se propõe a fazer algo juntos, né? Se a gente se propõe a andar na mesma direção, a gente acessa essa energia do ilimitado, essa potência do ilimitado. Não tem um limite, né? Se a gente vai todo mundo plantar árvore, a gente consegue. Se a gente, sei lá, resolve fazer, enfim, não tem um limite, né? Só a gente olhar para essa pirralha e a Greta, né? O que ela conseguiu mover enquanto indivíduo, assim, né? Enquanto adolescente de 16 anos, né? Então, quando a gente percebe esse poder, né? E percebe que, pô, você não está sozinho remando contra a maré, mas tem um monte de gente maluca que está fazendo a mesma coisa, né? E acreditando nisso também, né? Como a realização desse poder assusta e incomoda as pessoas que precisam da narrativa de que só a grande escala importa, né? Exato. É uma pedrinha no sapato ali, né? E muito sei lá, esse poder também da gente perceber essa sincronicidade do universo, assim, né? Porque você vai se conectando com cada vez mais pessoas que estão nessa mesma direção, que estão nesse mesmo caminho, fazendo coisas incríveis. É como se você abrisse, a partir do momento que você coloca uma intenção, você abre seus olhos para ver que sim, tem muita gente fazendo coisas incríveis, né? Que se a gente se juntar a essas pessoas, isso se potencializa, assim, né? É o que me dá entusiasmo nessa vida, assim, né? Eu acho interessante, assim, quando a gente entra nesse fluxo de perceber essas coisas, assim, por mais que, por exemplo, talvez a água não seja para mim uma missão tão elevada quanto é para você, eu consigo perceber que dentro desse fluxo o seu papel é tão importante que eu preciso apoiar. E aí vice-versa, aí outras pessoas vão entrar e falar assim, eu preciso apoiar o Eurico porque ele tem uma missão de comunicação, né? E acho que esse fluxo assim que vai engrossando o caldo, assim, né? E facilitando as coisas. Eu tenho experimentado algumas coisas assim muito poderosas nesse sentido, assim, de abrir possibilidades, frentes de trabalho, assim, e trabalhar um pouco nessa toada que você falou, tipo assim, olha, eu começo e falo assim, agora deixa eu ver qual que é o feedback. Deixa eu ver deixa eu ver como que isso vai fluir. E às vezes não flui, aí eu aprendo a desapegar também, falar, então não é agora. Então, mas tem fluído muitas coisas, então eu tenho até ficado meio assoberbado, mas o desapegar tem sido uma lição para mim também. E é o perceber o que cada um faz de melhor, né? Tipo, não... Esse tem sido, de fato, um dos aprendizados que a água tem me trazido, assim, né? Do tipo... Não sei se eu cheguei a contar no podcast anterior, assim, mas eu tinha um grande questionamento, assim, em relação ao porquê que eu me dedico a esse tema. Porque eu vivi, antes de vir aqui para Inquiripiracanga, eu vivi 7 anos em institutos de permacultura, e eu gostava de muitas coisas, né? Tipo, dava aula de reboco, de compostagem, trabalhava em escola, jardinagem, e por aí ia. E daqui a pouco eu me via, assim, quase que monotemática, né? Dentro desse assunto da água. Claro que é um universo, né? Super encantador, mas eu comecei a me questionar muito sobre o porquê disso, né? O que me move? O que eu tenho que aprender com com esse tema, assim, né? E um dia eu lembro que no podcast anterior eu falei desse experimento do arroz. Uhum. Então não sei se eu cheguei a falar dessa ficha que me caiu em relação à água, assim. Acho que não. Mas um dia eu estava mostrando esse experimento do arroz para uma turma, né, para uma vivência, e falando desses 4 níveis de transformação, né, do indivíduo.
né, de possibilidade de transformação, né, a transformação no próprio corpo, né, nesse olhar de que o nosso corpo é o nosso veículo que vai nos dar a possibilidade de fazer qualquer coisa que a gente queira nessa existência. Então é algo bem inteligente a gente aceitar o nosso corpo, né, a gente não perder energia com a não aceitação, porque de fato, essencialmente, nosso corpo sempre vai ser o que é. O segundo nível de transformação é a nossa casa e o nosso jardim, né? O nosso ninho, o nosso laboratório, né? Tudo que a gente quer fazer, a gente tem a possibilidade de começar ali, né? Se eu quero virar agricultor, eu começo lá cultivando meu pé de manjericão no parapeito da janela, sei lá. Né? Então, ali, tipo, pô, é o meu laboratório, é ali que eu consigo transbordar, ou é ali que eu consigo transformar numa primeira escala, assim. Terceiro nível, nível comunitário, né? Todos nós somos seres sociais, né? E todo mundo e existe essa possibilidade da gente realmente acessar essa energia, né? Essa força do coletivo, né? Porque isso gera força, isso gera união, isso gera entusiasmo. O quarto nível é o nível planetário, porque qualquer coisa que eu faça no corpo, na casa ou na comunidade vai reverberar no planeta como um todo, né? Não há nada que eu faça aqui que não toque lá na raizinha da grama lá no Japão, assim, né? Isso não é algo novo também, né? Mas eu estava falando né, do experimento da água e falando desses 4 níveis de transformação quando me caiu essa ficha, essa bigorna na cabeça, assim, né, do porquê eu trabalho com água, né? Se a gente parte do princípio, tipo, vamos lá, se nós somos água, se o nosso planeta é água, né, e se a água ela tem memória e ela potencializa todas as informações que eu coloco dentro dela, o que acontece toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesmo, né? E aí cada um tem seu repertório, né? Cada um tem sua história, cada um tem suas experiências, mas de fato, se a gente olha, independente né, da nossa idiosincrasia, todo mundo tem um super repertório de diminuição de si mesmo. São pensamentos que passam, às vezes, muito sutilmente, às vezes não, mas o fato é que toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesmo, eu bloqueio minha capacidade de transformar o meu corpo, a minha casa, a minha comunidade, meu planeta, né? E se eu parto do princípio de que nós somos quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, em que cada um é um ser único, um ser peculiar, e que eu não posso trazer o que você veio trazer, cada um tem, né, o seu propósito, sua missão, ou o que quer que seja, ou o que quer que eu chame, né, mas um não tem como ocupar o lugar do outro, né? Então, se eu não me coloco nesse lugar de, uau, eu estou aqui para fazer algo, né, eu não vim nessa vida a passeio, ou pelo menos eu me dedico a buscar um sentido para essa existência, eu vou continuar dando voltas o tempo todo e me tornando, sei lá, uma vítima do mundo. Então, eu percebi. Não, eu ia falar que é um comentário que eu fiz no começo, né, que eu falo muito isso em aula, assim, você encontrou a forma de expressar a plenitude do seu ser, você é isso. A bigorna que caiu é isso, assim, olha, é isso que eu preciso fazer. Pronto. Eu tenho um problema, assim, eu tenho essa linguagem interna muito tóxica, né? Às vezes, assim, eu sou muito crítico, muito perfeccionista, vim de um ambiente assim que eu precisava ser muito bom em algumas coisas e tal. Enfim, e aí, como toda pessoa desajustada, eu no executar as minhas tarefas no dia a dia, às vezes eu falo sozinho, né? E eu falo alto. E aí, às vezes, esse diálogo negativo comigo mesmo, ele fica verbalizado, né? E assim, eu dava uma certa atenção para isso, venho trabalhando, né? Essa questão da gentileza comigo mesmo e tal. Mas o meu filho do meio, o Eurico, ele é muito companheiro, ele anda muito comigo, assim, faz as coisas muito comigo, né? E ele começou a ficar boca suja, porque eu sou boca suja, né?
E aí ele começou a ter essa mesma linguagem com ele, né? Aí quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, não dá. Aí eu falei assim, não, Euriquinho, olha, deixa eu te explicar uma coisa. A gente pode estar dando tudo errado no mundo. A única pessoa que não pode falar mal da gente mesmo somos nós. Como assim, pai? Não, a gente não pode se criticar, a gente só pode se elogiar. Aí eu já venho há algum tempo trabalhando isso com ele e comigo, né? E tem um pouco desse despertar aí que você está falando. E eu vejo que dentro dessas 4 camadas que você falou, tem um outro lance que vem ficando cada vez mais claro para mim, que é aquela coisa dos conhecimentos herméticos, né? Aí o primeiro deles é aquele que tem nos conhecimentos bíblicos também, que é o... como é que é? Assim na terra como no céu, né? Mas, na verdade, em inglês ele tem uma outra conotação, que é assim, tanto embaixo como em cima, tanto em cima como embaixo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu comecei a perceber também que tanto as ações muito pequenininhas numa ponta, quanto as ações sistêmicas na outra ponta, elas não são excludentes, elas são complementares, muitas vezes elas acontecem ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando você não consegue tratar numa ponta, você trata na outra, e o efeito ele é recíproco, né? É muito louco esse lance. É só a gente olhar para o nosso corpo e para o planeta, né? O quanto os padrões são semelhantes, né? Né? O quanto, né? Você, sei lá, você pode tratar uma bacia hidrográfica se você começa a curar a sua circulação sanguínea, por exemplo, né? Uma coisa que chamou muito a atenção, assim, né? Dentro dessa questão dos padrões, uma das pessoas que eu tenho admirado muito, assim, nessa questão da água é um holandês chamado Paul van Dyk, que é o Gui Castanha, que para mim é uma super referência na questão da água aqui no Brasil, e que é um super brother, assim, um amigo muito querido, vem trazendo esse holandês há algum tempo aqui para o Brasil. E ele dá, um dos cursos que ele dá se chama Natureza Rítmica da Água, né? Um desses ecologistas antigos, assim, esses naturalistas, assim. O Paul tem os seus quase 80 anos, assim, é muito lindo ver ele reverenciando a natureza, assim, né? E o Paul, ele fazia, né, todo esse curso dele, ele é muito vivencial, assim, né? E um dia a gente foi, enfim, ver alguns problemas que o nosso rio está causando, entre aspas, porque ele está erodindo uma área, tá, enfim, né, nesse movimento sinuoso, né, ele vai levando o que tem pela frente, assim, né? E a gente começou a se questionar o que fazer para mudar essa rota de alguma forma, né, ou melhorar essa situação. O Paul foi lá e fez uma espécie de maquete, né, e reproduziu esse rio numa escala muito pequena, né, para a gente conseguir ver esse padrão, né? Então, também, quando o que eu percebi, o que foi o meu grande aprendizado nesse momento foi do tipo, eu consigo, né, se eu não conseguir ter essa visão do todo, né, que às vezes é tão difícil, né, eu posso ali me focar no micro, que eu vou ter respostas semelhantes também, né? Porque é uma dança, né, do micro e do macro o tempo todo, né? É o que você trouxe, né? Tem essa reciprocidade, né? Tem essa analogia também, né? Júlia, e dentro disso tudo aí, fala para mim um pouquinho assim, do que você está planejando com as atividades do livro, assim, né? Você vai lançar o livro, obviamente vão ter conversas parecidas com essa que a gente está tendo hoje, mas assim, quais são algumas repercussões que você já vislumbra, assim, que você quer, enfim, lançar junto com o livro? Olha, que eu estou bem ambiciosa em relação a esse livro, né? Ele é bilíngue, né? Então eu quero que ele chegue aos 4 cantos do mundo, assim, né? Mas a ideia é muito de, por exemplo, né, o que eu vou estar focando daqui para frente, além dos lançamentos, é criar estratégia de como distribuir esses 500 livros, né? Então, mais do que simplesmente enviar ele para escolas ou espaços afins,
A ideia é ver, é engajar pessoas mesmo, né? Então, ainda está em construção, mas a ideia é muito do tipo pessoas sugerirem espaços educacionais. Dentro disso, eu vou estar indo para esses espaços quando possível, quando não possível. A gente vai estar enviando vídeos, né, alguns videozinhos curtos, tanto para apresentar a proposta do livro, quanto para fazer alguns. Né, a gente tem algumas receitas de biodegradáveis no final do livro, então ensinando as pessoas a fazer, né, chamando as pessoas para criar atividades para se conectar com a água e para cuidar da água, né? Então a gente vai estar muito, né, vou estar muito procurando me mover de todas as formas possíveis, assim, né? Fazendo trabalho em rede também, me conectando com outras iniciativas que trabalham com a água, a exemplo do Rio Brasil, que é o Laboratório de Inovação em Água. A Purificadores Europa é uma grande parceira também, que se propôs já a fazer algumas atividades junto, né? Então, já tem algumas parcerias aí, estou criando outras também. Assim, tem uma amiga que lançou um livro também chamado Água Comovida, a gente vai para alguns espaços juntos, né? Mas mais do que tudo, eu percebo que é um momento de abrir portas, né? Tipo, tem as mulheres pela conservação dos oceanos também, né? Tem, enfim, eu estou ligada a várias iniciativas, né? Então, mais do que um projeto já formatado, né? O que eu estou trabalhando nesse instante é, beleza, eu tenho uma noção do que eu quero fazer, né? De como mandar esses livros para espaços, como fazer esse lançamento. Mas mais do que tudo eu percebo assim, beleza, a partir do momento que eu me movo, vão se abrir portas. Né? E a partir dessa abertura de portas, o movimento vai fluindo, né? Eu vou engajando mais pessoas, né? Eu E, vou... e ele se recria em objetivos também, né, Júlio? Exato. Né? É, Porque não é e não é uma coisa minha, né? Tipo, eu vejo que é isso, assim, a água, ela tá chamando as pessoas para esse cuidado, né? Pô, se não tivesse água, a gente não teria seres vivos maiores do que a cabeça de um alfinete. Pô, só isso já deveria servir para a gente dar importância, né? é. E aí eu percebo muito que é isso, assim, o que mais me fascina nesse planeta é perceber o quanto todos nós somos interdependentes nesse planeta e como todos nós podemos nos potencializar, né, pelas conexões. Então, assim, pô, tá falando com né, nesse podcast aqui, sabendo que você tem uma rede super diversa, né, que está ligada né, à agricultura, à pecuária, a minha rede, mas que, pô, somos todos seres humanos e temos objetivos em comum, né, que temos uma sensibilidade, né, como esse poder da rede pode potencializar o que cada um tem de melhor, né? E como isso pode potencializar a regeneração desse planeta, né? Tem o lance da água Enfim. também, tem o lance da água também, Júlio, porque assim, esse poder de agregar, assim, né? Porque quando você começa a se sensibilizar, assim, para todas essas questões de restauração, o elemento básico, né? Ou o elemento comum é a água, né? Exato. O Darren, que é uma pessoa que eu estudei aqui, tem um certo contato, assim, dentro de uma plataforma que ele tem, ele fala isso, né? A gente precisa ser azul antes da gente poder ser verde e preto, no sentido de que a gente precisa ter água antes da gente poder, para a gente poder plantar, ou para a gente poder ter o verde, que é o dinheiro também, né? E para a gente poder ter Exato. e o preto, que é o sequestrar carbono no solo. Então, assim, e as questões da poluição também, tem um trabalho que eu acho que você ia gostar muito, assim, de estudar ele um pouquinho mais tecnicamente, que é o do Yeomans, que é a questão da água, né? Que é a escala de permanência da linha-chave, muita coisa dela é em torno da água. E ele fala, em vários livros dele, né, que a água é o condutor principal da poluição. Se a gente resolve a poluição, por consequência, ela está resolvida. Exato. Então, assim, tem uma série de coisas assim, né, nessa rede que você está comentando da rede, né,
que a água ela permeia todas essas redes e muitas vezes as pessoas não têm noção do quão importante é ela dentro de tudo isso que a gente está tentando fazer. Eu acho muito bacana essa conversa nossa por conta disso também, assim, sabe? Tem uma imagem que me toca muito, assim, né? E até trazendo essa questão das minhas chaves, assim, mas que é uma animaçãozinha do Jeff Lawton, que fala dos whales, que, enfim, né? Que a água ela me traz muito essa interface entre o visível e o invisível, entre o material e o imaterial. Mas nessa animação, né, que é uma imagem muito simples, né, a água infiltrando no solo, né, e tem a parte visível da água que eu enxergo, que fica num reservatório aparente, mas à medida que ela vai infiltrando no solo, ela se espalha por todo, né, ela cria um bolsão muito gigantesco no subsolo, né, essa água invisível que vai dar sustento para toda a vida que tá ali por cima, né? Então, eu não sei muito porquê, mas essa imagem me toca muito, assim, né? Se eu olho, por exemplo, o Cerrado ali, pô, tem momentos que é um ambiente que, teoricamente, é deserto, né? É seco, mas o tanto de água que tem ali embaixo que faz todas as plantas brotarem, né? Um mês antes da chuva, cara, é muito essa ação do invisível, né? Então eu percebo que essa imagem me toca porque do tipo, como a água ela agrega, né? Ela dá sustento a toda a vida e ela agrega a vida e é necessária para toda a vida, ela faz esse papel, né, também de unir pessoas, de unir iniciativas, né, de trazer um invisível, um imaterial que une de qualquer forma também, né? Não sei se às vezes eu dou uma viajada, mas eu Não, sinto muito forte esse poder de união que a água traz, né? então, e o que eu vejo, assim, concordando com você, e a gente está meio num papo, assim, até meio das questões das dualidades e tal, né? Aí a água tem essa função de agregar e tal, e ela também tem uma outra função, né? Que é de ser o meio condutor também para o que é ruim, né? E aí, por exemplo, grande parte dos problemas que a gente tem hoje, né, é que os caras descobriram que para as plantas beberem os fertilizantes químicos, eles precisavam ser solúveis em água, para que as plantas pudessem, entre aspas, de novo, beber, né, os pesticidas, etc., eles tinham que ser solúveis em água. E daí que a gente está com um problema que tudo que é glifosato, tudo que é NPK, tudo que viaja, dessa mesma forma que você colocou na dimensão do invisível, né, do subsolo e do sutil, já viaja poluída também, né? E a gente não tem muita sensibilidade com isso, né? Eu estava no Goiás agora em dezembro, e aí eu estava lá em Pirinópolis e, enfim, curtindo água, né? Cachoeira, tinha umas chuvas muito bonitas e tal. E aí eu estava um dia numa piscina conversando com um casal, estava brincando, o filho dele estava brincando lá e tal. E era um casal que eu fui descobrir, os caras eram do agronegócio. Tinha uma fazenda relativamente pequena em Cristalina, em Goiás, né? E lidavam com soja e engorda de gado, tudo da maneira mais dependente aos insumos químicos possíveis, né? E como eu comecei o contato com eles por um outro viés, também nem falei o que eu trabalhava nem nada, porque senão ia dar confusão, né? Mas assim, pessoas maravilhosas assim, cuidando do filho, um astral super bacana, de uma empatia muito grande e tal, né? Aí, em determinado momento esses assuntos surgiram, eu fiquei bem assim, agente secreto. Cuidado. É, e aí eu esqueci o nome dela. Ela falou assim, olha, as pessoas criticam muito a agricultura, né? Mas as pessoas não têm o menor cuidado com o quintal de casa, está tudo acimentado. As pessoas não têm o menor cuidado com os produtos de limpeza. As pessoas não têm o menor cuidado com... E eu achei interessante ela como mãe ter uma visão da casa, das águas da casa, mas não conseguir fazer uma conexão completa com a microbacia onde a fazenda atua. E foi bonito assim para mim perceber isso, né, que não dá para a gente julgar, apontar o dedo, quer dizer,
são pessoas totalmente dependentes do glifosato. Mas ela trazia essa visão assim de como as pessoas criticam tanto a agricultura e não conseguem olhar para o próprio dia a dia, né? Que é uma coisa muito louca e que, se eu não me engano, também teve muito a ver com a sua jornada com a água, né? A água, ela me traz muito esse olhar também de que no final todos nós somos seres humanos e queremos ser felizes, assim, né? Então, quando eu olho para a água, ela e como ela traz essa perspectiva assim de que a água que corre aqui é a mesma que corre em todo o planeta, ela traz essa possibilidade também de ampliar os olhares das pessoas, assim, né? Porque é um elemento que é facilmente compreensível por todos, né? Pô, você nasceu da água, você tomou banho de rio na infância, você foi para a praia com seus pais, você toma água todo dia, seu corpo é água, tipo, não preciso traduzir o que é a água, né? Então, quando se começa a falar de água, facilmente as pessoas vão compreendendo, né, também, a partir do momento que a gente se aprofunda um pouco. Então, é um viés fácil para tocar as pessoas, né? Todo mundo já teve momentos de alegria ao tomar um banho de rio, né? Todo mundo lembra da infância na casa do avô que tinha uma bica, sabe? Então, ele é fácil acessar as pessoas por esse tema também, né? E é fácil trazer também uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Então, quando você fala dessa mãe, tipo, esse é a realidade que ela consegue ver, né? Mas o que pode fazer com que ela vá além dessa realidade dela, desse olhar dela, assim, né? O que conecta, né? O que conecta o quintal dela com a monocultura que o marido toca, sei lá, né? Então, para mim, a água, ela traz essa ponte também, assim, né? Do tipo, pô, mas beleza, você planta no jardim e alimenta a sua família da hortinha do jardim, né? Mas você se alimentaria da monocultura que seu marido planta, né? Qual que é o propósito do jardim e qual que é o propósito da monocultura? Né? Qual a conexão de um com o outro? Né? Se eu estou buscando a felicidade enquanto indivíduo, né? Qual o propósito das minhas ações? Pô, você está plantando uma monocultura para gerar algo de bom, algo que traga mais vitalidade, ou é só para ganhar dinheiro? Né? Enfim, né? Reflexões possíveis aí, né? E de novo a metáfora da água como um bom condutor, né? Condutor de nutrientes, mas condutor também de rede, de conhecimentos e tal. Interessante. Júlio, mas e o seu trabalho, assim, paralelo a isso, e começou um tempo atrás também, que tem a ver com isso, né? Que é de cuidar das águas a partir dessa questão, assim, do lar. Conta pra gente um pouquinho dessa jornada sua, assim, né? Dos produtos de limpeza, de como o cuidado com a água te levou, assim, a implementar várias outras mudanças, porque eu acho que a gente vê que pessoas maravilhosamente extraordinárias, mas comuns como nós, conseguiram fazer mudanças. Eu acho que isso pondera muita mudança nos outros, né? Então, por exemplo, eu estou um pouco nessa pegada assim de tentar todos os produtos que a gente usa são biodegradáveis e tal, mas eu ainda não consegui entrar na jornada de ter o tempo de preparar alguns, de usar cada vez menos. Eu estou de tentar reduzir as embalagens, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? Você tem uma pegada nesse sentido também, não tem? Tenho. Então, que para mim faz muito sentido e que sempre fez foi do tipo, eu só vou acessar as pessoas se eu for exemplo de algo, né? E né, esse caminho para, né, de sustentabilidade, de permacultura, de regeneração, enfim, ele me tocou muito cedo, né? Que foi a história dos agrotóxicos que meus pais usavam, né? Que eu percebi que isso fazia muito mal e eu me tornei ativista porque isso me atingiu diretamente, né? E isso, né? Junto ao fato de que eu nasci num estado onde o movimento ecológico era muito forte, que tinha
referências muito grandes em relação à ecologia, né, trouxe esse olhar do tipo, pô, assim, o ativismo ele é baseado em ações muito práticas, né? Então eu comecei a buscar esse ser dentro de mim que faz essas práticas acontecerem. E os biodegradáveis eles surgiram naturalmente em relação a isso, porque eu sempre fui muito conectada a plantas. E acabei, naturalmente, a fitoterapia entrou na minha vida. Mas eu via que as pessoas utilizavam as plantas como da mesma forma que utilizavam os alopáticos. E isso não fazia sentido para mim, né? Então, o aprender a fazer esses biodegradáveis... Desempacota isso para a gente, Júlio, desculpa. As pessoas usavam as plantas da mesma forma que usavam a alopatia. Que assim, quando você toma uma alopatia, você quer uma ação imediata. Você toma um analgésico, você quer que a dor passe na hora, né? Você toma um anti-inflamatório para acabar com aquela inflamação. É rápido, né? Porque tem um efeito tópico. As plantas, elas existem para auxiliar o ser humano na própria cura. E tem um tempo diferente, né? Beleza, às vezes você até toma um chazinho para uma dor de cabeça, né? Mas é mais do que isso, do tipo, te dá o tempo para você perceber por que você teve aquela dor de cabeça, né? Qual é a causa daquilo. O que você acabar só com o sintoma não vai resolver a causa, né? A alopatia age da mesma forma como a gente age com a terra ou com a vida, né? A gente quer as coisas muito rápidas e não olha para a causa das coisas, né? Enfim, né? Brevemente eu percebo que é isso, assim, né? Do tipo, é outra função. Então, eu passei a fazer cosméticos e produtos de limpeza porque não tinha uma... Bom, voltando um pouco. Então, o que as pessoas queriam quando elas buscavam a fitoterapia? Que era isso, pô, me dá um chazinho para dor de barriga, me dá um chazinho para dor de cabeça. Tipo, acaba com o meu sofrimento, sem gerar a reflexão sobre o que eu estava, sobre o porquê desse sofrimento, né? E isso não servia para mim. Eu não via o papel das plantas como algo bem mais profundo, né? Como algo que poderia trazer muito mais reflexões do que simplesmente tirar um sintoma. Então, eu comecei a trabalhar com os biodegradáveis porque as pessoas não procuram um cosmético para acabar com, sei lá, para um uso medicinal, né? Só que tem um uso, né? Tem uma função medicinal porque as plantas estão agindo ali o tempo todo. Então tinha uma leveza maior, né? Você tá ali, você compra um shampoo, você faz seu sabonete, pô, tem um propósito só de limpeza ou de cosmética. É mais simples, é mais leve, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, e no primeiro momento foi em virtude das plantas e do amor que eu tinha para as plantas, logo depois eu comecei a ver o bem que isso fazia para a água e para o nosso corpo, né? Nossa pele enquanto maior órgão que absorve tudo, que chega até ela e que leva tudo para a corrente sanguínea, né? E aí eu comecei a produzir, comecei, né, a estudar, comecei a me aprofundar nisso e percebi que sim, que é possível fazer produtos muito simples e eficientes com ingredientes naturais, né? Era resgatar essa simplicidade do ser humano, né? Esse criar soluções simples, né? E de fato esse continua sendo o convite, né? Hoje, sei lá, eu tô há 20 anos nessa brincadeira, né? Há 20 anos eu produzo, né, biodegradáveis, né? Há anos atrás era muito difícil você ter outros produtores, né? Pelo menos aqui no Brasil, assim. Hoje não, em cada esquina tem alguém que trabalha com isso. Então aumentou muito. Então você tem muita oferta para comprar esse tipo de produtos, quanto para você fazer os seus produtos também, né? Desde então, os cosméticos, assim, hoje desde os cosméticos, da higiene pessoal e dos produtos de limpeza da casa, né? Exato, né? Então, assim, essa desculpa de que, sei lá, são produtos que não são acessíveis e que são muito caros, ela não cola mais, né? Até porque
né, por exemplo, na marca que eu toco, que é a Plant, a gente fez um super trabalho, assim, direcionado à simplicidade, que fazem com que hoje nossos produtos sejam mais baratos, né, comparado às outras marcas, assim, né? Tipo, a gente pegou detalhes muito simples, assim, vamos ter, sim, embalagens de vidro, mas vamos ter 4 tipos de embalagens em vez de ter 20. Isso faz com que a gente compre 5.000 embalagens de uma vez, né? Que dure para o ano inteiro, né? Vamos usar óleos essenciais que sejam facilmente produzidos, até porque óleo essencial num sabonete vai pelo ralo, a gente não é eficiente o uso, né? Uhum. Pô, a gente passa no corpo, fica 10 minutos no corpo, uma parte vai pelo ralo, outra parte volatiliza, né? Então tá, vamos usar óleo essencial de laranja ou de eucalipto. Óleo essencial de laranja é o resto da produção de suco de laranja, né? Eles vão lá, prensam, sai o óleo, eles vendem como é o óleo essencial, né? Uhum. Então, assim, ó, vamos olhar para os detalhes para como fazer com que esses produtos sejam acessíveis, sabe? Mas Pegar é matéria. porque tem um lance que você está colocando aí, Júlio, que assim, acho que muitos anos, assim, como movimento, né, ecologista e tal, com imersão na permacultura, às vezes eu acho que até você tem isso assim naturalizado mas eu acho interessante desempacotar isso um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente. Basicamente, o que você está não é porque basicamente o que você está falando assim nessa questão de que tipo de óleo eu uso para que isso seja viável, né, para que isso compense, a gente está falando de novo de eficiência energética, que é uma coisa que a gente esqueceu. Da mesma maneira que a gente desassociou dos ciclos naturais e acha que a gente liga a pia, desliga a pia, não sabe de onde a água vem, não sabe de onde ela vai, a gente também não entende a ordem energética que nos mantém hoje, né? Então, por exemplo, você vai fazer um sabonete com óleo essencial de uma planta super rara, vai passar por um processo de destilação, etc, etc. Quer dizer, não tem uma eficiência energética, né? E na natureza, tudo que perdura, assim, tudo que tem, não achar uma palavra, mas tudo que abunda, tudo que se desenvolve de maneira abundante na natureza, faz isso com uma eficiência energética. Está intrínseco dos processos naturais que você sempre vai ter mais energia do que o que você gasta, né? E eu acho bacana quando você coloca isso, porque ligou a água, ligou a eficiência energética, ligou com as questões né, de higiene pessoal, de beleza, que inclusive as pessoas às vezes diminuem um pouco essa dimensão da estética, mas a estética tem uma função, né? E dos produtos de limpeza, assim. Interessante esse negócio, eu não tinha parado para pensar nisso. Da ordem energética dos óleos, assim. Que maluco isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, para mim, assim, o maior aprendizado da permacultura é utilizar os princípios, né? Vamos lá, que um dos princípios maiores da permacultura é a otimização de energia. Uhum. Né? Então, assim, tem duas coisas que eu quero que esses produtos que eu faço supram. Né? O lugar onde eu vivo, ele tem um lençol freático muito raso, tá? 2 metros de profundidade em alguns pontos. Eu tenho um rio perto, tenho um mar perto, estou na Mata Atlântica, estou na areia. Né? Tudo que eu colocar na terra, né, na areia, tem grande chance de ir para o lençol freático se não for bem tratado. Né? É muito rápido o ciclo. Então, assim, a rapidez desse ciclo, do fechamento desse ciclo, me dá a oportunidade de ver esse retorno com muita rapidez também, né? Diferente do lençol freático do Cerrado, que tem 20 metros de profundidade, que do tipo, talvez nem chegue, alguns produtos nem cheguem até o lençol freático, né? Onde eu vivo, não, é rápido. Uhum. Então, assim, eu preciso, para a gente é compulsório o uso desses produtos biodegradáveis. Então, eu preciso que as pessoas utilizem. E, de fato, eu quero que elas utilizem os produtos que eu faço, ou das pessoas que vivem, outras pessoas que vivem aqui que fazem também. Né? Então, a acessibilidade é o principal ponto. Né? E eu só consigo que as pessoas acessem se eu olhar para esses detalhes. Né? Pô, quem são meus fornecedores? Que tipos de óleos
eu utilizo, né? Quais as matérias-primas que fazem sentido no lugar onde eu tô, né? Eu tenho uma historinha que eu gosto muito, assim, que quando eu cheguei na Bahia, eu disse, na Bahia vou fazer sabão de coco a rodo, né? Pô, tem muito coco, né? Bom, daqui a pouco eu descobri que não é com óleo de coco que se faz sabão de coco. É não o coco da praia. Esse óleo é muito nobre, né? Ele é usado para alimentação, né? Você não usa esse óleo para sabão de coco. Você usa buriti, você usa... Não, buriti também não. Você usa babaçu, você usa palmiche, você usa outros óleos não tão nobres. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, beleza. Então, tá, descobri que é com óleo de palmiche, que é o coco do dendê que se faz. Vou encomendar 200 quilos para fazer muito sabão de coco. Qual não foi minha surpresa quando esse óleo chegou, né? Eu tinha comprado, né, de São Paulo, de alguma loja. E quando chegou meu galão de 200 litros de óleo, ele estava vindo da Malásia, que é um dos países. Nossa. Show. Então, qual não foi minha surpresa quando esse óleo estava vindo da Malásia, um país conhecido por desmatamento, né, na cultura do dendê e por exploração de trabalho infantil também nessa cultura, né? E eu passei por um super dilema, né? Porque, pô, mas deixa de fazer o tal do sabão, que era um produto básico que todo mundo queria utilizar, ou deixo de usar esse óleo, ou o que eu faço, né? Demorou mais de um ano para eu conseguir um fornecedor local. Hoje é um dos óleos que eu mais utilizo, né? Eu consegui uma fonte local, né? Um cultivo de dendê. Ele não chega a ser orgânico, mas é de agricultura familiar aqui de perto, né? Então também é um produto que eu consigo a um preço bem acessível, né? Por um tempo tinha um atravessador, depois a gente começou a pegar direto desses produtores, né? Então acaba E que pondera o produtor no processo, né? e foi um caminho, né, para a gente chegar nesse local, nesse lugar de conseguir, né, uma abundância de uma matéria-prima que é muito importante para a gente localmente, né, de forma direta, né, e gerando realmente esses benefícios do biorregionalismo, assim, né? Mas eu vejo que isso é prática de uma escolha, assim, né? Do tipo, o que tem localmente que eu posso estar utilizando, né? Como eu vou diminuir essa minha pegada ecológica, mas mais do que isso, como eu me adapto à minha realidade também, né? Do tipo, porque é muito comum, né, as pessoas começarem a fazer produtos biodegradáveis ou naturais e seguirem receitas, né? E aí vão usar, sei lá, óleo essencial de rosas ou sei lá, de plantas que nem são aqui do Brasil, assim, né? E a nossa pegada é muito desse olhar, assim, do tipo, pô, a gente quer que as pessoas entendam o processo, porque a partir do entendimento do processo, eu crio minhas próprias receitas. Eu consigo me adaptar ao que a minha região tem de matéria-prima, né? Eu consigo criar mais do que copiar um processo, né? Então eu vejo que isso faz toda a diferença, assim, olhar realmente para os detalhes da produção, assim, que tipos de embalagens, que tipo de rótulos, quem são os fornecedores que me fornecem, né? De ter com os fornecedores também, né? Porque a quantidade de plástico que vem junto com qualquer matéria-prima é absurda, né? Então a gente vai lá todo. Não, tem aquele cara que eu citei ele aqui hoje, né? O Stuart Hill. Ele tem um trabalho que é exatamente sobre isso, o estudo da mudança, né? E aí ele quebrou assim de maneira bem didática em 3 fases, né? Então assim, o status quo primeiro, ele tenta aumentar a eficiência. Então é aquela coisa assim, olha, tá faltando peixe, a gente aumenta a rede. Começou a faltar peixe novo, a gente aumenta o barco, né? Então você tem um comportamento que é aquele que a gente chama assim de mais do mesmo e impulsiona a degradação. Quando o status quo se vê ameaçado, a primeira coisa que ele faz
é ridicularizar a alternativa e criar uma alternativa interna, que é isso que você está falando, assim, que as pessoas não veem, mas é muito comum no movimento vegano, é muito comum quando as pessoas entram um ambientalismo assim, mas e não vai aqui uma crítica pessoal, todo mundo tem que começar de algum ponto, mas as pessoas entram de uma forma rasa e as pessoas copiam receitas. E aí você está tentando fazer um produto ecológico, mas a pegada ambiental dele é enorme, porque você está usando os ingredientes que são substituídos pelo próprio sistema que quer continuar explorando todo mundo. Então, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, não come carne, mas vai comer carne de soja, meu amigo. Não... Exato. É ridículo. Né? E aí assim, é interessante se colocar dessa forma dentro dessa outra esfera, que é dos cosméticos, dos biodegradáveis de limpeza da casa, etc, etc. Porque as pessoas realmente não percebem que existe toda essa ordem de prioridade de onde vem, quem produz, é biorregional, não é, vem de outro lugar, não é. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que tudo bem, não vai sujar a água do seu quintal, mas é a pegada de um óleo que vem, como você falou, lá da Malásia, sabe? É muito louco isso. Muito louco. A própria questão dos fornecedores, assim, né? Eu vejo quanto o diálogo é importante, né? Porque, pô, vem embalado num monte de plástico bolha, num monte de plástico, de fita adesiva e tudo. E a gente começou a falar com essa galera. E, claro, é um processo muito lento, mas, pô, uns dias atrás eu recebi um ingrediente embalado em resto de esponja vegetal. Foi, Olha assim, que uma massa. vitória. Foi muito legal, né? Então, Muito legal. do tipo, também eu vejo que uma grande diferença é a gente sair desse espaço de, sei lá, de onde muitos produtores de biodegradáveis estão, ou de produtos naturais estão, que é esse grande ego, assim, sabe? Pô, eu faço produtos muito incríveis e cobro, sei lá, R$ 30 por um sabonete, né? E para quem você está produzindo? Né? Realmente é viável as pessoas cuidarem da água dessa forma, né? Pagando R$ 30 por um sabonete, usando óleo de rosas importado, sei lá, de onde, né? Para usar esse sabonete por 10 minutos, não faz sentido, sabe? Do tipo, a gente precisa de soluções simples, de produção, de soluções acessíveis a todas as pessoas. Acessíveis, que a gente precisa de massa crítica. Júlio, deixa eu te perguntar, isso tudo é feito aí? Hoje a gente faz cerca de 35 tipos de produtos, Mas, né? mas tudo aí na propriedade. Sim, Então, exato. então eu estou me convidando para ir um dia aí para a gente fazer outra versão, mas você mostrando essas coisas aí. Hoje a ideia era até gravar lá no laboratório. Eu cheguei aí até lá, mas quando eu cheguei estava sem internet. Mas você não só está convidado a gente fazer um outro momento, mas também o convite para a visita já está feito faz tempo, né? Uma hora eu chego. Eu tentei agora, eu estou indo para o Brasil em abril, eu tentei chegar aí, mas não consegui. Da próxima vez eu chego. Devagarzinho a gente vai tentando. Júlio, eu acho. Pode falar. Também só trazer mais um gostinho desse espaço onde a gente faz, além de, né, de ser um lugar muito especial onde a gente faz os produtos, mas o Templo das Águas, ele, além de ser todo bioconstruído, ele tem um teto de água, né? São 8 níveis de água, né, que tem várias funções, além de todo o tratamento da água ser feita no telhado, né? A gente também reproduz planta aquática, a gente também isso faz com que, né, gera uma climatização do ambiente, que para a gente é muito importante pelo calor, e é um espaço de atração de seres vivos, né? E de novo aquela questão da eficiência, né? Vocês estão num lugar super quente, vocês trabalham numa temperatura agradável, sem subsídio né, de combustível fóssil. Eu, por exemplo, não consigo. Eu, por exemplo, estou aqui num lugar, para eu gravar está muito quente, eu estou tendo que gravar no ar-condicionado. Sei lá, acho que mais de 90% da rede elétrica da Austrália é bancado por carvão mineral. Uau! Eu vivi uma situação um pouco parecida há um tempinho atrás, quando eu fui para Fernando de Noronha. Eu realmente fiquei assim,
muito chocada, assim, né, em saber que uma ilha que tem o melhor solo do Brasil, né, o solo vulcânico, não produz nada de alimento, toda a água consumida vem do continente, eles acabaram com todos os poços, e diariamente se utiliza 16 mil litros de diesel para manter uma ilha de 17 quilômetros quadrados, sendo que está a 3 graus do Equador, né? Então poderia ser tudo com energia solar ou com energia eólica, é muito absurdo, né? Um lugar onde tem todo o potencial para ser completamente autossuficiente, assim, né? Mas enfim, né? Aí Isso acontece em muitos a lugares. gente entra num outro tópico, assim, um rolê rápido dentro do rolê grande, né? Eu tenho conversado por causa de outros projetos com o Walter Stenbock, e ele sempre alerta muito para essa questão do paradigma da biologia da conservação, onde a gente acha que para conservar a gente não pode interferir, não pode interagir, né? Então, Fernando de Noronha é uma ilha pequena, tudo bem, tem áreas de preservação, podia estar produzindo alimento dentro de sistemas florestais, podia estar fazendo captação de água de chuva, podia ter cisterna para todo lado, podia ter painel solar para todo lado, né? Mas é vendido como um paraíso ecológico que é mantido por 16 mil litros de diesel por dia. Tem algo errado. Como é, como é que resolve isso, né? Como é que resolve? Mas aí, né, tem muitas nuances aí, né? Tem É, muitas coisas mesmo. Júlio, eu quero deixar então para a gente gravar um dia aí, assim, para ver a questão do centro de produção, de todo. Eu quero ver assim, ver se a gente consegue fazer com imagens para a gente transmitir toda essa questão da biorregião. Se possível, ir no produtor onde você pega o óleo. Eu acho que dá para a gente fazer uns desdobramentos muito legais assim. Vamos ver se a gente consegue costurar um lance com a escala de permanência, que eu acho que você vai descobrir a abordagem dele assim com a questão da a ligação com a água muito forte. Acho que é um lance que você vai achar super interessante. E eu vou deixar os canais todos disponíveis para toda a turnê, tá? Todas as etapas da turnê, tudo que você for fazer, manda para a gente que a gente reposta e compartilha nos grupos, enfim, tá? Eu E super agradeço essas pontes, essa parceria aí, muito mesmo. eu que agradeço, eu fico honrado de poder trabalhar com pessoas que estão assim já mergulhadas no próprio chamado. É uma bênção. Vamos que vamos, tamo Eu junto fico nessa. mesmo. Obrigado, viu? Gente, esse é o segundo podcast, então. O primeiro a gente fez sobre a campanha de financiamento coletivo para o livro Somos Água. O livro saiu. A Júlia vai passar em vários lugares do Brasil, Brasília, vai começar pelo Rio Grande do Sul, fazendo o lançamento, descobrindo quais serão os 500 lugares que vão receber o livro como doação. A gente precisa do apoio de todo mundo para continuar mantendo não só o livro, mas a mensagem do livro e os desdobramentos que vêm dessa reconexão com a água. Então, por favor, fiquem antenados, procurem as mídias da Júlia para acompanhar. Ela tem toda a questão tem o Face também, tem a questão do blog, da comunidade intencional onde ela mora, né? Eu vou deixar esses links aqui também na descrição no vídeo. E estou com a produção dos áudios pendurada, porque eu estou em período de transição, mudei para a fazenda. E assim que eu tiver de novo um escritório assim, minimamente organizado, eu começo a postar os áudios. Mas por enquanto fica a versão do vídeo para todo mundo. Júlia, muito obrigado. Você quer fazer um encerramento seu aí? Só agradeço mesmo e estou aí muito feliz assim com esse momento de transbordar esse amor e cuidado pela água e pela terra também. Então, só agradeço mesmo. Muito, muito grata aí. Que agradeço. Falou. E a gente se vê aí nessa turnê. Uma pessoa de super impacto positivo, Juliana Fábio. Obrigadão. Gratidão.